Em primeiro lugar, o que é seita? E quem deu a você, que acusa o outro de seita, a autonomia para falar que ele é seita, esse não é? Eu explico por quê. Porque, a rigor, a doutrina para a fé católica, ela diz que todos os protestantes são seita. Que a igreja verdadeira é a igreja católica, porque a igreja católica que foi fundada dos apóstolos. As outras que são seitas. A igreja católica afirma isso bem claro. Então, à luz da igreja católica, seitas são todos os evangélicos. Aí você vai para o mundo evangélico, você vê assim, há doutrinas que são diferenciadas. Por exemplo, para os presbiterianos é muito preciosa, muito cara a doutrina de Deus predestinando as pessoas para salvação ou perdição. Eles não abrem mão disso. Pelo menos uma grande parte dos presbiterianos de maneira oficial, embora a igreja presbiteriana é muito subdividida. Aí, os batistas não têm essa ideia de predestinação. São coisas muito fortes, muito fortes. João Wesley, que respeitava os presbiterianos, num dos seus sermões, ele chega a dizer que a doutrina da predestinação é tão herética que ela consegue tornar Deus pior do que o diabo. Ora, se João Wesley falou que a doutrina da predestinação é tão herética que ela chega a tornar Deus pior do que o diabo, está nos seus sermões, então por que a igreja presbiteriana não é seita à luz dos metodistas? Por outro lado, se você for um presbiteriano cessacionista, eu falo assim porque tem várias linhas no presbiterianismo, se você for um presbiteriano cessacionista, que acredita que os dons do Espírito cessaram no período apostólico, então você vai dizer que o dom de línguas do pentecostal é uma heresia, porque não existe mais a continuidade dos dons, cessou na época apostólica. Por outro lado, se você é um pentecostal, você vai dizer que heresia é afirmar que os dons do Espírito terminaram, porque para o pentecostal é muito preciosa, é muito cara a doutrina do batismo no Espírito Santo com manifestação pública do falar em línguas. Então, nesse sentido, quem é a seita? E todos esses grupos que eu mencionei aqui, à guisa de ilustração e muito respeitosamente, todos eles dizem: nós somos sola escritura. Sola escritura é uma expressão latina usada na época de Lutero para dizer nós só baseamos as nossas doutrinas na Bíblia. Então temos que explicar o que significa esse sola escritura, porque o sola escritura do pentecostal entende que um sinal claro de que aquele movimento é de Deus é o batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas. E eles são sola escritura. O sola escritura do presbiteriano o leva a crer que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição eterna, que o livre-arbítrio é uma ilusão, que as pessoas já estão predestinadas pela soberania de Deus. E eles são sola escritura, mas os assembleianos não dizem isso, oficialmente pelo menos. Então, assim, você vê que há, nos movimentos que dizem sola escritura, entendimentos diametralmente opostos da Bíblia. Então, por que nesse bojo, o adventista que tiver uma conclusão sola escritura diferente de outros, esse é seita, é leproso? São dois pesos, duas medidas. Você percebe? Então, assim, qual que é o critério para chamar o outro de herege? De julgar o outro, que a Bíblia que eu conheço, isso é sola escritura. Aliás, até já insinuaram na internet que eu não devoro Bíblia, que eu não conheço Bíblia, nada. Bom, tudo bem, mas a Bíblia que dizem que eu não conheço, ela fala: não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que vocês julgarem os outros, vocês serão julgados também. Aquele que ouvistes o que foi dito aos antigos, disse Jesus, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que chama o seu irmão de tolo, já caiu no erro de matar. Está lá no Sermão do Monte. Então, eu consigo, pelo menos assim, ver a diferença entre o que eu creio, o que crê o assembleiano, o que crê o batista, o presbiteriano, o wesleyano, o metodista, mas eu fico pensando assim, por que eu não posso ter o meu direito de ter uma interpretação diferente de algum irmão desses ramos e ainda assim considerá-lo irmão? Tá certo? Então, essa ferocidade contra os adventistas, eu não sei, por que isso? Por quê? Vamos lá.
será que nós somos seita? Eu vou dizer 2 pontos que o pessoal pega muito que somos seita. Um deles é que a guarda do sábado. Ah, eles guardam o sábado. Estão caducos na lei. Tá, se eu sou seita porque eu guardo o sábado, então o batista do 7º dia também deveria ser considerado uma seita. E não é. A igreja pentecostal do 7º dia também deveria ser considerada uma seita, e não é. A Assembleia de Deus do 7º dia, existe uma igreja Assembleia de Deus que guarda o sábado, também deveria ser considerada seita. A igreja de Deus do 7º dia e outras mais. Outra acusação. Ah, eles são seita porque eles têm a profetisa Ellen White. E falam cada coisa aí. Agora, Ellen White é fonte de doutrina para a igreja? Então vamos ver na íntegra aqui o que de fato ela falou, tá bom? E mesmo quando alguns citam só uma frasezinha dela solta, vamos ver no seu conteúdo geral, no seu contexto. Então, o primeiro texto que eu quero ler aqui é do livro Grande Conflito. Então eu estou respondendo aquela questão. Ellen White pretendeu ser uma Bíblia ao lado da Bíblia, ou um livro superior à Bíblia, ou um comentário oficial da Bíblia, perdão, um comentário inspirado da Bíblia? Vamos lá. Qual deveria ser a fonte de doutrina para os adventistas do 7º dia ou qualquer grupo religioso? De acordo com Ellen White, ela diz assim, abro aspas, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas, as escrituras, são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Tá certo? Então ela deixa bem claro que a fonte devem ser as escrituras. E ela fala, ela vai mais ao contrário, ela fala que o Espírito Santo nunca vai imbuir alguém para achar que a Bíblia se tornou desnecessária. Grande Conflito, página 9 a 11. No livro Primeiros Escritos, página 78, Ellen White diz assim, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Tá certo? Então ela não fala que é para tomar o lugar da Bíblia Sagrada. Numa carta dela, número 130, de 1901, ela escreveu assim, para alguém lá, o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu luz alguma adicional para tomar o lugar da sua santa palavra. Esta luz deve conduzir as mentes à Bíblia, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Outro detalhe aqui, ela falou, inclusive, falando como é que os pastores adventistas deveriam agir, ela disse assim, olha, no trabalho público não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus, não dos livros dela. Isso está na carta 11 de 1894. Bom, então já mostrei que Ellen White não tem essa questão de ela falar que os livros dela devem estar em pé de igualdade da Bíblia. Então agora as pessoas que têm que ver o contrário. Ou melhor, também entender que às vezes uma frase dela tirada fora de contexto, gente, o próprio Rui Barbosa brincava com o problema das frases fora de contexto. Ele fala, deixa eu mudar só a entonação de uma leitura e uma vírgula e eu transformo a maior verdade do cristianismo numa heresia. Aí ele pega aquele texto que fala assim, ressuscitou, não está aqui. Aí Rui Barbosa ironizava dizendo, ressuscitou? Não, está aqui. Então eu peço gentilmente a esses que também ficam só repetindo o que disseram sobre Ellen White, que vão ler os livros dela, tá certo? Ah, eu não quero perder tempo com isso. Então tá, se você não quer perder tempo lendo os livros com ela, seja honesto em falar que você não sabe nada de Ellen White. Não seja apenas aquele que fica repetindo o que dizem por aí. E eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês aqui.
chama minha atenção que alguns falam assim, mas Ellen White é a papisa do Adventismo. Não é isso, eu acabei de citar. Eu não menciono Ellen White no curso A Bíblia Comentada. Eu não baseio nela, mas quer ver como é que um líder pode influenciar uma igreja? Olha bem, nós não temos na grade curricular de nenhum curso de teologia adventista teologia whiteana, pensamento whiteano. Essa expressão nem existe, eu acabei de inventar aqui. Mas se eu for na igreja metodista, você tem a teologia wesleyana. Se eu for à igreja reformada, eu vou ter a teologia calvinista. Se eu for aos luteranos, eu vou ter a teologia luterana. Ou seja, se eu for para o lado de Armínio, eu vou ter a teologia arminiana. Ou seja, Armínio, Calvino, Lutero e John Wesley foram tão firmes naquilo que eles interpretaram da Bíblia, que os que seguiram a sua interpretação não escondem, são honestos em dizer, isso aqui de acordo com a teologia calvinista, é assim que Paulo quis dizer. De acordo com a teologia wesleyana, o que Paulo quis dizer é isso. De acordo com a teologia arminiana, o que Paulo quis dizer é isso. Olha, vejam bem, as igrejas são sinceras em dizer que elas estão expondo uma doutrina calvinista, e nem por isso eu estou chamando essas igrejas de hereges. Agora, se a acusação é que a igreja está deixando a Bíblia para seguir a palavra de um líder, eu poderia igualmente falar então que os luteranos estão deixando a Bíblia para seguir o que Lutero falou. Que os wesleyanos, que os metodistas estão deixando a Bíblia para seguir o que Wesley falou. Tanto é que na grade curricular está lá, teologia reformada calvinista, teologia arminiana, teologia wesleyana. E não há problema disso. É que aqueles irmãos que estão... Quando um presbiteriano, na minha interpretação, ele entende um texto da Bíblia em consonância com o que Calvino entendeu, eu não digo que ele está colocando Calvino acima da Bíblia, que ele está interpretando a Bíblia por Calvino, não. Ele viu que Calvino interpretou e concordou. Simplesmente isso. Então eu concordo com o que Ellen White interpretou da Bíblia. Mas ela teve o dom de profecia? Sim, ela teve o dom de profecia, mas isso aí eu falo, se eu for considerar a igreja adventista herege por causa disso, o que eu faço com a maior parte das igrejas evangélicas do Brasil hoje que tem irmãos com dom de profecia entregando revelação? Tem um monte de irmão aí, quem é evangélico sabe disso, quantas vezes no culto, Deus não deu uma revelação para o irmão lá, Deus impressionou uma irmã a falar comigo que eu não deveria ir para lá não. O Senhor nos mostrou que era para a gente ir para lá. O Senhor me mostrou. Muitos missionários falam o seguinte, o Senhor mostrou que eu e minha esposa iam fazer um trabalho missionário entre os meninos de rua. O Senhor nos impressionou e o pastor entregou uma profecia lá na igreja que Deus chamou a minha esposa para vender empresa e começar a trabalhar, e nós aceitamos o chamado. Não diz que eles acharam na Bíblia e tinham que fazer isso, não. O pastor teve uma visão e eles foram. Então é só isso, meus irmãos. Agora, eu só não aceito tirarem fora de contexto o que ela falou, afirmarem o que ela não diz e serem panfletários e ruidosos no julgamento. Tá bom? Porque nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. É isso que eu quero, amar os meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Eu amo Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Graça que eu obtenho pela fé. Eu tenho essa convicção. Mas se você acha que o céu que você vai não me cabe porque eu sou um adventista, eu sou seita, eu não sou salvo, eu lamento por você. Mas eu não vou cometer o pecado de julgar você. Porque a Bíblia que eu tenho diz, não julgueis, para não serdes julgados.